Bom dia, pessoal da USF, UFAL. Estamos aqui hoje para falar sobre as bactérias que causam o tétano e o botulismo, suas características de formação, doenças, como evitá-las e o que fazer em caso de infecção. Para começar, eu gostaria de saber quais foram os seus contatos prévios com estas bactérias. Quando eu era novo, eu morava na roça, minha filha. Quando meu primo estava capinando o mato do quintal, a enxada caiu no pé dele e quase cortava fora. Depois de uns dias, ele ficou todo duro e estatelado. Levamos ele para o médico, mas não tinha jeito. Ele morreu logo depois. O doutor disse que era tétane. Agora não sei por que uma doença faz a pessoa ficar duro e travado até morrer. Doutora, na aula de microbiologia, a professora falou um pouco sobre o botulismo e como ele é um grande risco para os alimentos enlatados, principalmente as carnes. Muito bem, pessoal. Vejo que tanto no caso do seu José quanto no da Andressa, seus conceitos estão bem corretos. Mas as duas doenças não resumem-se apenas a isto. Vamos começar. As bactérias que causam o tétano e o botulismo encontram-se no filo Firmicutes, definidas como Gram positivas com baixa quantidade de guanina e citosina. Ainda pertencem à ordem das Clostridiases, onde encontramos gêneros de bactérias anaeróbicas obrigatórias, ou seja, que não se reproduzem com a presença da menor quantidade de oxigênio, com destaque aos gêneros Epulocium, das bactérias gigantes, o Sarcina, das bactérias com colônias cubiformes, e o Clostridium, com bactérias com grande formação de endósporos, onde encontram-se nossas bactérias de estudo. Finalmente, as duas bactérias a serem abordadas serão a Clostridium botulinum e a Clostridium tetani. Ambas formam endósporos como reação às dificuldades na obtenção energética, instabilidade climática, presença de compostos químicos como os nitratos e acidez ambiental. Na tetane, o esporo localiza-se na porção terminal da bactéria, com um formato alongado, gerando a imagem de raquete de tênis para a diferenciação desta. Enquanto na botulinum, este fica na parte subterminal desta. As toxinas produzidas por tais bactérias atuam nos mesmos tecidos, os neurônios em conexão com músculos, por meio do impedimento da ação dos neurotransmissores inibitórios ou excitatórios. A toxina tetânica leva à contração fixa, sem relaxamento, enquanto a botulínica leva ao relaxamento do grupo muscular afetado. Para a ocorrência da infecção por tétano, necessitamos de alguns fatores básicos: a presença de solo contaminado pela bactéria, objetos pontiagudos em contato com a pele humana, junto a ferimentos profundos capazes de necrosar tecidos. A Clostridium tetani tem como principal reservatório o solo. Durante muitos anos, foi-se creditado aos equinos e bovinos o posto de reservatório natural. Entretanto, tal afirmação provou-se errônea, pois, após o consumo de plantas com os esporos bacterianos, os animais apenas excretam novos esporos por 3 a 4 dias. No interior do solo, a bactéria encontra-se em estado de competição com as outras espécies encontradas. Caso a terra seja revirada pelos trabalhadores rurais, seus esporos aderem-se aos materiais usados, como enxadas, pás e arados. A facilidade de adesão do esporo à superfície está diretamente associada a seu teor de oxidação, ou quantidade de ferrugem. Uma vez aderido, o material precisa penetrar o corpo do indivíduo. Tal perfuração deve obrigatoriamente impedir o suprimento gasoso daquele tecido, pois o esporo não se torna ativo enquanto houver a presença do oxigênio. Uma vez ativa, a bactéria se replicará e iniciará sua produção de toxinas. Tal processo pode levar de 3 a 22 dias, iniciando-se assim os sintomas.
O diagnóstico do tétano de maneira oportuna quase sempre se baseia nos aspectos clínicos da doença. O tétano se apresenta nos adultos de 3 formas: generalizado, localizado e cefálico, a depender do local do ferimento inoculador. Os sintomas prosseguem de maneira descendente, dos membros superiores aos inferiores. O primeiro sintoma geral será o trismo, onde os músculos da cabeça e pescoço ficam levemente rígidos, sem travar totalmente. Em seguida, acontece o riso sardônico, causado pela contração total dos músculos da boca. Na forma localizada, os sintomas aparecerão primeiro no local lesionado. Como mecanismo principal para a mortalidade do tétano, o paciente terá uma crise hipertensiva grave, seguida de hipotensão irreversível. Ademais, ocorrerá o opistótono, no qual os músculos dorsais, respiratórios e dos membros inferiores contrairão, levando a uma curvatura praticamente impossível em uma pessoa normal, lesionando seus pulmões e causando a insuficiência respiratória. Por último, o tétano também pode afetar neonatos, denominando-se tétano materno neonatal. Tal infecção geralmente acontece por meio do corte do cordão umbilical por instrumentos não esterilizados. Também é possível que esta ocorra nos dias seguintes ao parto, pela penetração do esporo no coto umbilical remanescente. Nos últimos 10 anos, ocorreram apenas 17 mortes no Brasil, 12 no Norte e 5 no Nordeste. Entretanto, a infecção ainda se mantém em alta em países subdesenvolvidos, com uma estimativa de 110 mil mortes por ano no continente africano. A imunização contra o tétano é realizada junto a de outras bactérias, como a difteria, hepatite B e outras. A primeira imunização ocorre pela pentavalente, administrada aos 2, 4 e 6 meses após o nascimento. A seguir, ocorre a administração da tríplice bacteriana, ou DTP, com sua primeira dose aos 15 meses de vida e a segunda aos 4 anos. Após isto, a vacina deve ser reaplicada a cada 10 anos, com possibilidade de adiantamento da dose caso ocorram ferimentos graves. No esquema de vacinação pré-natal, a gestante deve recebê-la caso não tenha sido vacinada nos últimos 5 anos. Ainda, para o tratamento profilático e ativo das infecções por tetane, temos o soro antitetânico, distribuído amplamente nas unidades de saúde públicas do Brasil. O soro nada mais é do que uma solução com anticorpos obtidos a partir do sangue de equinos imunocompetentes à toxina tetânica. O soro brasileiro é produzido pelo Butantan. Algumas limitações à sua aplicação seriam a baixa quantidade de soro disponível, devido ao tempo necessário para a produção de novos anticorpos pelos animais. O tempo de vida relativamente curto das imunoglobulinas, de no máximo 14 dias. Junto às reações alérgicas individuais, causando sintomas anafiláticos e inflamatórios. Em contrapartida, existe no Brasil a imunoglobulina antitetânica, obtida de adultos saudáveis com imunocompetência comprovada à toxina. Sua aplicação é recomendada para recém-nascidos, imunocomprometidos e indivíduos com hipersensibilidade prévia aos outros soros equinos, como o antirrábico. Ainda, seu tempo de meia-vida no sangue é maior, indo de 21 a 28 dias. Depois de tanto discorrer sobre o tétano, está na hora de falar sobre seu primo, o botulismo. A infecção é causada pela Clostridium botulinum, uma bactéria anaeróbica obrigatória, gram-positiva e flagelada. A bactéria pode ser encontrada naturalmente no solo e em meios aquosos. A bactéria possui crescimento ótimo em um meio alcalino, neutro ou levemente ácido,
com pH até 4,6. Junto a uma grande atividade de água, temperatura de 37 graus Celsius. Falta de gás oxigênio e grandes reservas de aminoácidos, como a alanina e glicina. Sua principal forma de ataque no mundo pré-industrial era a contaminação de alimentos em conserva ou embutidos. Dado isto, durante muito tempo foi associada às salsichas artesanais, como o chouriço, um alimento feito de sangue e carne moída de porco envoltos por uma camada de intestino do mesmo animal. Além disto, várias preparações incluíam vinhos e outras bebidas fermentadas. Após isto, este era submetido ao cozimento, sendo então estocado por vários dias. O processo descrito criava então o ambiente descrito como ideal para a replicação desta bactéria. Nos dias atuais, os principais produtos afetados pelo crescimento desta bactéria são as conservas artesanais e industriais, com prevalência no primeiro tipo. Durante o processo de fabricação das conservas, é preconizada a utilização de nitritos, produtos à base de nitrogênio e sódio, capazes de impedir o crescimento destas formas de vida. Entretanto, a proliferação da bactéria pode ocorrer caso algumas medidas não sejam tomadas. Dentre elas, destaca-se o cozimento botulínico, realizado a 121 graus Celsius por 3 minutos, possuindo maior eficiência em alta pressão. O processo destrói os esporos da bactéria, além das toxinas já produzidas por ela. Ademais, a higienização das embalagens e equipamentos utilizados para produzir tais conservas necessita de acompanhamento rigoroso, pois pode permitir o acúmulo dos esporos. Necessitamos agora de falar sobre a toxina botulínica. Existem 7 variações da mesma, com os tipos A, B e C sendo os mais prevalentes em humanos. Caso a bactéria consiga instalar-se no alimento por tempo suficiente para a produção de sua toxina, teremos o botulismo alimentar, ou clássico. Uma vez ingerida, a toxina espalha-se rapidamente pela corrente sanguínea, atingindo o meio intracelular dos neurônios. Sua ação se dá pelo bloqueio da liberação de acetilcolina pelo terminal axonal em contato com os feixes de fibras musculares. Tal processo leva à paralisia flácida, sintoma característico da intoxicação, onde os músculos não são contraídos pelos estímulos sensoriais. O processo de paralisia tem ordem descendente, iniciando-se nos músculos da face, onde o maior sinal dá-se pela ptose palpebral, onde as pálpebras dos olhos não apresentam abertura completa. Em adição, os nervos cranianos reduzem sua atividade, reduzindo o movimento ocular circular, a salivação, o processo da fala e da audição. O estado de consciência do indivíduo mantém-se ativo, mesmo com a progressão da doença. Caso não tratado, o paciente vem a óbito por insuficiência respiratória, cardíaca e hipotensão. Existe ainda o formato neonatal da doença, ocorrendo pela ingestão de alimentos com o esporo bacteriano inativo. No trato intestinal do infante ocorrerá a proliferação da bactéria, devido à falta de espécies competidoras. Os sintomas possuem semelhança à forma alimentar em adultos, iniciando-se de 12 a 36 horas após a ingestão do alimento contaminado. O principal alimento relacionado a tal forma é o mel de abelha, devido ao contato dos insetos com plantas, carregando esporos para suas colmeias, onde tal permanece inativo. Quando abordamos o botulismo na saúde dos animais de criação, encontramos sua presença associada ao mau manejo dos animais. Os bovinos e ovinos necessitam de uma dieta rica em fibras e proteínas. Portanto, muitas vezes são utilizados produtos vegetais residuais de outros processos, como o resíduo de fecularia
obtido pelo processamento industrial da mandioca. Este produto tem um baixo teor de acidez, alto teor de fibras e aminoácidos, usados na fermentação anaeróbica. Por vezes, o produto é estocado em grandes quantidades de maneira próxima à terra do ambiente. Esta série de fatores cria o ambiente perfeito para a proliferação da bactéria. Outra forma de ingestão da toxina está associada ao consumo de carcaças ou ossos de animais do mesmo grupo, pois a bactéria pode habitar as vísceras dos animais. Uma vez produzida a toxina, ela é ingerida por ovinos e bovinos, levando à sua morte em poucos dias. Na imagem, encontra-se uma foto de um bovino acometido pela doença, apresentando um estado de alerta constante, entretanto, sem controle dos músculos da língua ou face. Com a contaminação do animal, não é mais possível o abate comercial do mesmo, devendo-se realizar a eutanásia e descarte completo do corpo. As toxinas que afetam estes animais denominam-se C e D. No Brasil, encontra-se disponível a vacinação para estas duas toxinas. Assim como em relação ao soro antitetânico, se é fabricado o soro antibotulínico bivalente, específico para as toxinas do tipo A e B da bactéria. O produto também é feito com anticorpos de equinos imunocompetentes às toxinas A e B, apresentando, por consequência, os mesmos pontos negativos em relação à sua disponibilidade e hipersensibilidade. Da mesma forma, encontra-se disponível a Big Quart, uma antitoxina produzida com as imunoglobulinas de seres humanos imunocompetentes aos tipos A, B e C da toxina, sendo preferível sua aplicação em infantes e imunocomprometidos. Muito obrigado a todos pela atenção, espero que tenham gostado da apresentação e até mais!